Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Hoje, em razão da proximidade do Natal, vamos fazer uma pausa nos estudos sobre o Evangelho de João, que retomaremos no próximo domingo. Eu estarei aqui pregando, se Deus permitir, no próximo domingo. E hoje, contudo, em razão do espírito natalino, nós vamos parar para pensar no significado dessa data tão especial para o calendário cristão. E para isso eu peço que vocês abram a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 8. Todos acharam? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. É interessante você observar nessa passagem o empenho dos anjos em proclamar o Evangelho. Como que os céus estão mobilizados a fim de que essa mensagem chegue ao planeta inteiro. E não podia ser diferente. Porque se é verdade, como nós acreditamos, que Deus se fez homem para nos redimir dos nossos pecados, é de se esperar que céus e terra estejam mobilizados por meio da providência divina, da ação soberana de Deus, da sua graça toda poderosa, a fim de que essa mensagem seja objeto do conhecimento humano. Irmãos queridos, permitam-me dizer uma coisa. Eu jamais seria pastor, exerceria essa função, se não estivesse absolutamente certo de que é essa mensagem ou nada. Você está consciente disso? Como que você vê o cristianismo? Como uma opção, entre outras, o caminho que você escolheu, entre outros caminhos propostos por outras religiões, outros pensadores, você entende que é esse evangelho ou um deserto de vida, um horror de uma existência desprovida de completo significado. Essa semana, no culto que eu disse para vocês que eu participaria, no batalhão de operações especiais da Polícia Militar, eu falava sobre o quanto Jesus Cristo é essencial para as nossas vidas. E, entre outras coisas, por nos trazer a única resposta para uma ameaça à nossa felicidade absolutamente apavorante, gente. O que apavora é a possibilidade de um dia você se afastar de todos os que ama e para sempre. Eu disse isso para os policiais e homens que estão acostumados a lidar com o campo de batalha, com morte, com luto. Homens altissimamente preparados, que a despeito disso, ninguém se mexia no culto. Quando nós considerávamos o fato de que é impossível ser feliz num universo como esse, que nos apresenta
uma possibilidade trágica como essa. O Rio de Janeiro fica vazio de você. E no decurso de 2 gerações, e olhe lá, sua memória ser varrida para sempre. E eu explicava para os policiais aquilo que poderia ser chamado de tombo no não ser. Você está vivendo e subitamente deixa de existir. Se separa dos seus filhos. Se separa da alegria dos seus olhos, do amor do seu coração. Para sempre. E irem para o túmulo juntamente com você todas as suas lembranças, todas as suas memórias, todas as suas experiências, todos os seus segredos. E no final, não fazer diferença nenhuma se você foi justo, se você foi injusto. Se você se compadeceu do necessitado ou se você o ignorou. Se você tratou com amor ou tratou com indiferença. Porque dentro dessa visão de universo, não há ninguém do lado de fora que se importe com esse planeta. Por isso os anjos anunciaram a vinda de Jesus Cristo. Por isso nós os encontramos em Belém, dizendo, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Observem, portanto, a presença dos anjos, o seu envolvimento nessa tarefa de anunciar Jesus Cristo, como também esse selo que Deus botou sobre a pregação angelical, manifestando a sua glória, a fim de que a atenção da humanidade fosse chamada para o conteúdo do Evangelho. É muito interessante nós observarmos na história do pensamento humano que muitas verdades foram proclamadas, mas sem que Deus tivesse colocado o seu selo sobre elas. Eu acho, por exemplo, aquela ideia de Montesquieu, contida no espírito das leis, da chamada, e os advogados aqui que me ajudem, a chamada divisão tripartite de poder, isso é uma coisa de gênio. E como tem ajudado a espécie humana a viver de uma forma um pouco mais harmoniosa, com menos injustiça, com mais democracia. Mas observem que não foi sobre essa mensagem que Deus botou o seu selo, manifestando assim sua glória, porque é da vontade do Criador e resultado imediato da aplicação da sabedoria divina à vida, à administração, vamos assim dizer, desse planeta, fazer com que a atenção dos seres humanos fosse chamada para o que de mais importante existe. Então o Evangelho é pregado e a glória de Deus se manifesta. Deus revela os seus atributos, a sua beleza, o seu poder, a fim de dizer para a humanidade: há muitas verdades sem as quais vocês poderão viver. Certamente causarão prejuízo à vida de vocês ignorá-las. Contudo, há uma que, se vocês não conhecerem, veja só, a ignorância referente a ela tornará a vida de vocês inviável. É horrível viver sem a luz do Evangelho. Por isso os anjos, dizendo, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E aí o anjo diz, o anjo, porém, lhes disse,
não tenham medo. Irmãos, não há nada que mais a espécie humana careça de ouvir do que uma exclamação como essa. Não tenham medo, porque o que não falta na vida é motivo para o temor, para o desassossego, para a crise aguda de ansiedade. Eu tenho um amigo, alguém de quem eu tenho me aproximado recentemente, um excelente jornalista, que tem aberto o seu coração comigo, ele não é cristão, sobre as crises de pânico que ele tem experimentado. E ele falou que tem um lugar do trânsito do Rio de Janeiro que, em geral, lhe causa pânico. E não é por causa da violência, não. Sempre que ele passa por ali, ele entra... Quer dizer, uma vez ele entrou em colapso. Teve que parar com o carro. Teve que ser socorrido. Mas, em geral, quando ele passa por ali, ele fala que sente... mudanças perceptíveis no seu corpo. Um medo que o assoma. E aí pessoas ficam surpresas com relação a esse tipo de pânico, esse colapso mental. Eu confesso a vocês, amados irmãos, não fico surpreso mesmo. O que me impressiona é como que mais pessoas não experimentam essas crises de pânico. Porque a vida. O cristão não tem problema de manter contato com a filosofia, com os que fazem oposição intelectual à fé. O cristão não tem problema de ouvir o próprio diabo, porque para cada ataque desferido pela desesperança, o cristão tem a apresentar a voz do medo, o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que traz alegria. E por que traz alegria? Olha o que o anjo diz. Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. Não é uma notícia qualquer, não é que suas dívidas serão pagas. Não é que seu filho passou no vestibular. Não é o que aconteceu comigo essa semana. Fui receber o resultado da biópsia e a médica disse que eu não devia me preocupar com a lesão que apareceu na minha pele. É algo metafísico, é algo que envolve essa vida, envolve a eternidade. É algo que não diz respeito a uma área isolada da sua existência. É uma boa notícia que o atinge por completo, bem como a vida das pessoas que você ama. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que será para todo o povo, vai pegar todas as classes sociais, vai atingir a vida do homem e da mulher, do intelectual e do analfabeto. É notícia que, devido à sua natureza, trará alegria a todo aquele que compreender o seu conteúdo. E que notícia é essa? É que hoje, na cidade de Davi, por que cidade de Davi? É a cidade da promessa. É a cidade da qual nasceria aquele descendente do rei Davi, que, segundo a promessa, de modo diferente do seu pai, reinaria para todo sempre. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Então, observem que o cristianismo não se trata apenas de um conjunto de doutrina. O cristianismo lida com fatos históricos. É que hoje, na cidade de Davi, portanto, o que o anjo está dizendo é que aconteceu algo no tempo e no espaço, algo verificável. O que aconteceu na cidade de Davi? É que hoje, na cidade de Davi,
lhes nasceu o Salvador. Essa é a notícia. Essa é a notícia maravilhosa que traz alegria ao coração e que é chamada de boa nova. Nasceu o Salvador, que era tudo que nós precisávamos. Nós precisávamos de um Salvador. Por que precisávamos de um Salvador? Porque aconteceu o inimaginável nesse planeta. Você imagine os seres inteligentes que acompanharam todo esse processo de formação da Via Láctea, do Sistema Solar, e a decisão de Deus investir em beleza num dos mais insignificantes planetas do universo, uma bolinha azul. Você imagine anjos, arcanjos e querubins, e se há outras vidas inteligentes, nós não sabemos, eu sou agnóstico com relação a esse ponto, pode ser que sim, pode ser que não, que haja vida em outro planeta. Uma coisa é certa, que antes da criação desse planeta, havia seres pensantes no universo. A Bíblia nos fala sobre anjos. Você imagine esse mundo angelical acompanhando os passos dessa criação. Se foram 6 dias literais, se foram 6 eras, também sou agnóstico. Eu sei que a coisa seguiu a um processo dirigido por um ser infinito em inteligência, em amor, em sabedoria, e que investiu nesse planeta, o transformando num jardim. Você o compara com os demais planetas do chamado Sistema Solar, como, por exemplo, olha para uma foto enviada de Marte e diz: meu Deus, cadê as flores? Cadê os bem-te-vis? Cadê as margaridas? Cadê as mangas? Cadê as tangerinas? Cadê as crianças correndo nas ruas? Cadê o perfume das flores? Cadê o céu azul? Cadê os mares, os peixes, os rios? Cadê as 4 estações? E aí então, esse exército angelical, essas testemunhas inteligentes, vem esse Deus criando seres com a capacidade do seu Criador. E de repente eles veem surgirem seres que são capazes de redigir poesia, de compor canções, de encontrar correspondência com o mundo criado, e ver pistas, sinais, manifestações da bondade do Criador na ordem criada, olhando para cada folha e vendo nela pendurado um bilhete dizendo: eu te amo. E cria esses seres para se derramar sobre eles, para fazer com que vivessem sem medo e reinassem sobre o cosmos juntamente com seu Deus, a partir desse planeta chamado Terra. Só que esse ser é santo. Ele tem
exigências a fazer para aqueles que criou a sua imagem e semelhança. Repito, ele não pode lidar com ninguém no universo de modo a negociar o seu caráter. Ele não pode ir de encontro à sua natureza. Ele não pode tolerar pessoas vivendo a vida que ele não vive. Ele queria reproduções suas. O seu desejo era ver homens e mulheres vivendo a vida que ele vive, a vida de amor. E aí então, esses seres observam a nossa espécie duvidando do Criador, dizendo que o Criador é arbitrário, que Ele pede de nós por mero capricho o que nos enlouquece, que não há nenhum sentido em Ele falar que do fruto de uma única árvore do jardim o homem não pode comer. Esse pacto não faz sentido. Não queremos obediência cega. Essa palavra é uma violação ao direito à liberdade. E o desejo de viver em autonomia. Eles rompem com o seu Criador. E no minuto seguinte, um deles é encontrado fazendo aquilo que a nossa espécie se especializou em praticar: matar membros da espécie humana. Caim mata Abel. E aí então nós passamos a ficar viciados em cheiro de sangue. Outro dia eu soube de alguém do Rio de Janeiro que disse o seguinte: eu estou com saudade de matar. Sinto falta do cheiro de sangue. No século XX, nós matamos 180 milhões de seres humanos. 180 milhões de vidas humanas foram interrompidas por assassinato. Vivemos a fazer guerra uns com os outros. Essa semana, voltando ao culto no batalhão, nosso querido sargento Emerson está aqui presente e ouviu o conteúdo da mensagem. Aí eu disse para eles: a existência desse batalhão é a prova de que a humanidade fracassou. Por que precisamos de polícia? Por que precisamos de leis? Por que as leis sem as armas não funcionam em nenhuma sociedade? Por que o ser humano não se convence apenas com conselho? Por que você tem que ter esse elemento de coerção? O tal do monopólio do uso da força por parte do Estado. Por que tem que ser assim? Porque nós passamos a nos odiar. Fazer guerra se tornou a nossa diversão. E aí nós chegamos a 2000 anos em Belém e nos deparamos com esse fato extraordinário. Não tenho medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o juiz, o capitão do mato, aquele que veio para anunciar a sentença final. Não é isso que a Bíblia anuncia. A Bíblia anuncia uma boa nova, que torna o coração transbordante de alegria. O que aconteceu há 2000 anos, no tempo e no espaço, numa cidade que até hoje existe, chamada Belém,
foi a manifestação em carne e osso do Filho de Deus, que não veio para julgar, não veio para matar, não veio para destruir, veio para convidar os rebeldes, repito, a deporem armas, a se arrependerem e para anunciar a santa, gloriosa, inaudita mensagem que o rei contra o qual os rebeldes se insurgiram quer se tornar pai dos insurgentes, quer redimir os rebeldes, quer salvar os pecadores. Então nós precisávamos de um Salvador. E o que o Natal nos ensina é que Deus enviou este Salvador, que veio para nos redimir dos nossos pecados. De que maneira? Nascendo para morrer. Para ser Salvador, era necessário que Ele desse sua vida por nós. Engana-se quem pensa que Ele é Salvador porque se tornou um grande exemplo para a humanidade. Se Jesus é apenas um grande exemplo para a humanidade, nós estamos perdidos. Porque ninguém, quando está sendo torturado pelo próximo, é capaz de dizer: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não é da natureza da nossa espécie pedir que Deus trate com misericórdia com aquele que está nos torturando, destruindo nossa vida, que nos odeia. Nós não somos salvos pelo exemplo de Cristo, nós somos salvos pelo sangue de Cristo. Ele é um Salvador que veio para morrer pelos nossos pecados. E aí nós nos deparamos com o grande mistério do Evangelho. O que levou o Criador a elaborar um projeto como esse, que envolvia a queda do homem, depois do Criador ter criado o homem à sua imagem e semelhança e o colocado no jardim? Tudo isso para que esse mundo angelical soubesse algo que não tinha conhecimento. O que a queda da nossa espécie possibilitou às criaturas inteligentes saberem é que Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor. Nós sabemos de uma catástrofe que houve antes da nossa queda. A Bíblia não fala muito sobre o que ocorreu naquele tempo, quando seres poderosíssimos, espirituais, se transformaram em demônios. A Bíblia fala de uma pré-queda, de uma rebelião que houve antes da nossa. E, na verdade, a Bíblia estabelece uma conexão entre a primeira rebelião e a segunda rebelião. A Bíblia declara que nós nos tornamos rebeldes porque ouvirmos a voz dos que se rebelaram contra a santidade de Deus. E o que nós sabemos sobre essa primeira rebelião é que Deus decretou não perdoar os demônios caídos, os anjos caídos que se transformaram em demônios. Vocês imaginem, então, essa era a notícia que corria pelo universo. O Criador é justo. Meu Deus, é a primeira vez que eu prego sobre isso na minha vida. O que corria pelo cosmos, se há vida em outros planetas, de planeta em planeta, o que se sabia no mundo espiritual é que não se deve brincar com esse Deus. Olhem para ele. Esses seres se rebelaram e seguiram o seu maioral chamado Lúcifer. Não há evangelho para eles. Não há esperança para eles. Na vida deles foi aplicada a justiça por motivos que nos são inescrutáveis. Em Belém, há 2000 anos, meu Deus, que mistério,
se tornou evidente, como jamais ocorrera na história do universo, que Deus é capaz de perdoar pecados, de oferecer uma memória apagada para aquele que contra ele pecou. E não apenas isso, que em tudo que ele faz, ele opera com todo o seu ser. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: assim todos nós deveríamos viver. Nós vemos na Bíblia Deus sempre atuando com todo o seu ser. Ele não opera apenas com justiça, opera com amor. E na cruz nós vemos o amor e a justiça de Deus ao mesmo tempo. Deus perdoando os insurgentes, mas por meio da morte do seu único filho, a fim de emitir essa nota para o universo. Gente, o pecado é algo tão grave. Pecar contra um ser tão extraordinário, tão maravilhoso, tão majestoso, tão doce como esse. Quão doce ele é para os que o procuram. Olha, eu vou lhes dizer uma coisa, eu não entendo muito do que ocorre no universo. Há fatos da vida, há desgraças que eu testemunho nessa cidade que me causam perplexidade intelectual. Mas no que tange a minha vida, e eu sei que eu não estou só nessa manhã nesse testemunho, quão bom Deus é para aqueles que o procuram. Eu não posso negar esse testemunho. Eu tenho que dizer, não entendo os procedimentos dele na história, mas para comigo ele tem sido leal, ele tem ouvido as minhas orações, ele tem perdoado os meus pecados, ele tem sido meu consolo na luta, não me abandonando jamais. E é essa notícia gloriosa que o anjo veio anunciar, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Messias, a esperança de Israel, e que é o Senhor. Agora sim, finalmente eu encontrei no universo alguém diante de quem eu posso me curvar. Que nenhum outro exija de mim o que esse Salvador pede, porque é único, absolutamente amável. É que hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. O cristianismo tem os seus problemas, vamos assim dizer, epistemológicos. É uma mensagem que requer humildade para ser crida. Imagine você entrar naquele lugar, olhar para aquela manjedoura e dizer: o mistério está aqui. Todas as respostas estão contidas nesse lugar que serve de mesa para cabritos, ovelhas, bois e cavalos. Bem-aventurados os que não viram e creram. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, o que mostra que Cristo morreu porque ele quis morrer. Ele não foi um indefeso nas mãos dos pastores judaicos ou dos soldados romanos. Uma multidão do exército celestial apareceu louvando a Deus. Por isso que no domingo nós devemos juntos, na condição de membros da igreja de Jesus Cristo, louvarmos a Deus tal como o exército celestial fez, dizendo, olha aí, a pauta do culto. Aquilo que deve ser objeto da nossa adoração, ou o conteúdo do nosso louvor. Glória a Deus nas maiores alturas,
que nos céus, que nesse país bendito, santo, onde não entra injustiça, Deus seja glorificado. E paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que os homens tenham paz, que comam a comida e sintam sabor, que durmam dizendo, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que respondam com doçura à maldade recebida, na certeza que fazendo isto, amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dos seus malfeitores. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, imagine isso. Que missão, gente. Que missão santa. O anúncio não foi feito para Herodes nem para Pilatos. Ele não foi enviado a Roma para falar com Nero. Não se dirigiu para a Academia de Atenas. Foi na direção dos pobres. Foi para as campinas de Belém. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Você tem alguma dúvida de que a coisa mais extraordinária que ocorreu na sua vida foi conhecer o Evangelho? Não tem. Que me perdoem Pedro, Mateus, Alissa e Adriane. O maior evento da minha vida não foi ser pai, nem casar com a mulher que eu amava. Foi conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que me faz amar minha mulher e os meus filhos, que traz significado à minha vida. Verso 16, foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, porque assim é Deus. Assim é Deus. Escolheu Belém. E fez repousar o mistério numa manjedoura. Foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, porque é impossível conhecer o Evangelho e ficar calado. Por isso que eu faço aqui um pedido à igreja. Do fundo do meu coração, e olha, nesse ponto que o pastor da igreja se encontra, no seu relacionamento com a igreja, olhar daqui para frente, para os que se mantiveram fiéis a essa igreja, enternece o meu coração. Eu nunca preguei nessa igreja acreditando tanto que os seus membros estão em harmonia de espírito com o seu pastor. Vocês lutaram por essa igreja. Vocês não abandonaram a igreja no momento que ela mais precisava dos seus membros. Mas nem por isso, apesar de toda essa gratidão, eu devo ocultar o fato do que nós descobrimos essa semana no encontro com as pessoas que chegaram à nossa igreja nos últimos 2 anos. Nós perguntamos a elas o que as trouxe para a igreja Ipebarra. Teve gente que disse que foram os meus livros. A maioria disse que foi através das minhas pregações. Me perdoem, esse é um fato que a gente tem que declarar e não estou usando isso para exaltação própria. Teve gente que disse que foi nas pregações nas redes sociais, me chamou muita atenção, ou gente que me ouviu falar em congresso. Nenhum caso de membro antigo da nossa igreja que tenha levado alguém a Cristo. Nenhum. Não houve ninguém que tenha testemunhado, eu estou aqui porque fulano de tal, membro dessa igreja, pregou o Evangelho para mim. E o que eu tenho a lhes dizer é que quem conheceu o Evangelho se comporta como esses pastores. Se comporta como os anjos. Não consegue deixar de anunciar Jesus Cristo, o Salvador. E essa é, de fato, a missão número 1 da igreja. E foram depressa, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Que cada um de nós, vamos fazer esse pacto hoje com Deus? Vê se você pode fazer. Senhor, em 2020,
eu quero levar pelo menos uma pessoa a Cristo. Eu quero gerar filhos espirituais. Eu quero ver ser batizado na minha igreja gente que foi, ou ser batizada na minha igreja gente que foi evangelizada por mim. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Essa é a pregação verdadeira. A pregação verdadeira tem que gerar espanto, perplexidade, fascínio. É inaceitável que pessoas ouçam a pregação do evangelho e durmam nos bancos. Eu me lembro de Spurgeon dizendo, quando eu prego, fico até mesmo indignado quando um cego não está com o seu rosto virado para o púlpito. Todos se admiravam ao ouvirem a pregação dos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Sobre o que você pensa quando não está pensando sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo? Quando você senta à mesa para almoçar e jantar com seus amigos, seus familiares, qual é o conteúdo da conversa? Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração, porque essas verdades nos foram entregues para ser objeto da nossa meditação. E por fim, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido enunciado. Gente, aqui nós estamos diante da perfeita descrição da verdadeira emoção, da diferença que há entre a emoção verdadeira e o emocionalismo. O emocionalismo é um assalto sobre a emoção. É o pastor ou o músico conhecedor do funcionamento da psique humana, que é capaz de usar da sua habilidade, do seu carisma, para impressionar pessoas. E a gente vê isso muito pelo país. Como eu tenho pregado em praticamente todos os estados, em praticamente todas as denominações, é impressionante como que a igreja se especializou em tecnologia. Eu vou a igrejas nas quais o padrão tecnológico é o mais elevado que se possa conceber. Aí pessoas são encontradas levantando as mãos sem saberem por que estão levantando as mãos. Algumas até mesmo dançando sem saber por que estão dançando. E muitos ficam impressionados com os gritos, com os aleluias de gente que se comporta de modo diferente desses pastores. Porque a Bíblia diz que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Eu, como pastor dessa igreja, declaro, a expressão da verdadeira emoção jamais será tolhida no nosso meio. E nós acreditamos nessa obra pentecostal, que faz com que os velhos tenham visões, com que os servos profetizem, e que pessoas possam até mesmo ser acometidas por uma debilidade física em razão da percepção da glória de Deus. Os livros de história do cristianismo relatam pessoas que não conseguiram ficar de pé nas reuniões diante da glória do Evangelho, revelada na pregação do ministro da palavra de Deus. Agora, o padrão é esse. Eles voltaram glorificando e louvando a Deus em razão do que tinham ouvido e visto, do que lhes tinha sido anunciado. Então, como que deve funcionar uma igreja pentecostal na essência? Pregação da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, na expectativa de que a qualquer momento o Espírito Santo caia sobre a congregação
a verdade se torne mais evidente do que jamais a igreja conseguiu enxergar. De modo que uns vão ficar no seu canto, em estado de tamanho encanto, sem conseguir se movimentar, porque as expressões vão variar. Outros vão se colocar de pé, alguns vão levantar as mãos, vai ter gente que vai cair de joelhos. O que nós não podemos, pode ser que eu esteja profetizando para 2020, porque grandes bênçãos são antecedidas por grandes tribulações. E pode ser que Deus tenha reservado para a nossa querida igreja um Pentecostes em 2020. Em nome de Jesus. Então que nós nos preparemos. Qual vai ser o contexto? A pregação dos anjos, a pregação do Evangelho. Pessoas ouvindo a palavra de Deus. Na verdade, com uma percepção espiritual, como se estivesse vendo a glória de Cristo. E correndo o santo risco de terem dificuldade de administrar suas emoções no momento de adoração. Que tudo comece nesse Natal. Que seja o Natal mais repleto da presença de Jesus Cristo, de toda a história da sua vida. Que você diga para os seus parentes e amigos que o Salvador veio, se manifestou em Belém. Não é uma mensagem, não é uma filosofia que se espalhou pelo mundo. São fatos históricos que devemos declarar, divulgar, proclamar, a fim de que pessoas sejam tomadas dessa alegria, sendo levadas a dizer: essa é realmente uma boa nova para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu soube que o pessoal trouxe bastante brinquedo. Dá para trazer os brinquedos para cá? Eu gostaria que a própria igreja fosse testemunha da manifestação do seu amor. Esses brinquedos amanhã serão doados às 8 da manhã, na única área de lazer para as crianças da comunidade Mandela, que é uma piscina minúscula, quase o tamanho de uma banheira de hidromassagem, dessas que tem por aí. E amanhã essas crianças vão saber que a nossa igreja as amou. Isso aqui não vai mudar a vida delas da forma mais ampla como gostaríamos que mudasse. Mas nós vamos estar dizendo para elas que nós as amamos. Muito obrigado, gente. Pode deixar aqui mesmo. Isso é culto também. Estamos lá em Copacabana também, coletando brinquedos. Eu espero levar um caminhão lotado hoje à noite para o Jacarezinho. Vamos depositar os brinquedos lá na igreja do PP, que está plantando a igreja do Jacarezinho. E depois, a outra parte dos donativos, nós encaminharemos amanhã para essa favela do Rio de Janeiro. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome pelo Natal. Quando pensamos nele, nosso coração é acometido por essa alegria, Senhor, e esse desejo de proclamar Jesus Cristo. Louvamos por esse nascimento. É esse sim o verdadeiro Natal. Glorioso nascimento, a manifestação do Filho de Deus, do Salvador, o Cristo, o Senhor, o amor das nossas vidas. Deus querido, Deus amado, e aqui nós estamos oferecendo o nosso corpo ao Senhor, para que como Maria, Senhor, pela Tua graça, possamos trazer Jesus Cristo a esta vida, Senhor, na forma como nos comportamos, no modo como falamos, Senhor, nas nossas reações. Senhor amado, queremos transformar a nossa vida em culto de adoração a Ti. Deus querido, Deus amado, abençoe a todos os que entraram nesse templo cristão. Em nome de Jesus, cura os enfermos. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a opressão mental, Senhor. Todo medo, toda mania de perseguição, todo sentimento de fracasso, expectativa de tragédia iminente. Senhor amado, diz para a Tua igreja: meu povo, os cabelos da sua cabeça estão contados.
Oh Deus querido, Deus amado, e que o nosso Natal não seja Natal nostálgico, Senhor, porque temos Jesus Cristo, Salvador. Queremos um Natal cheio do Espírito Santo, queremos beber para a glória de Jesus, comer panetone, Senhor, rabanada para a glória do Salvador, celebrando a vida de Jesus. Oh Deus querido, e nós pedimos que em 2020, Senhor, esta igreja seja poderosamente visitada pelo Espírito Santo, Senhor, mas que seja uma obra como a que ocorreu em Belém. Os pastores ouviram a mensagem, viram a sua glória e saíram pelo mundo louvando, glorificando a Deus e anunciando o Evangelho. Que em 2020 o nosso culto seja diferente, que em 2020 essa igreja se transforme numa igreja evangelística, numa igreja missionária. Bendito seja o teu nome pelo Natal, Senhor. Bendito seja o teu nome pelo Natal. O Salvador veio, o Senhor do universo, o Rei da glória. E nós queremos te dizer que já depusemos arma, Senhor amado, que já nos rendemos a Ti, que nos reconciliamos com o Rei, a quem hoje podemos chamar de Pai. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.